Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo sobre os planos de Roberto Firmino no mercado da bola. Tem jornalista que revelou que Corinthians e Inter procuraram o atacante do Liverpool. Eu vou te contar o que eu apurei dentro do Corinthians hoje em relação a Firmino. Vamos falar também de zagueiro no Timão. O Timão vai em busca de zagueiro no mercado da bola, possivelmente com a saída de Balbuena. Vou te contar essa história também. E tem Fausto Vera reserva no Timão. Ele continua como reserva de Fernando Lázaro, e eu vou te explicar o único motivo que faz hoje o Fausto ser reserva no Corinthians. E tem o Santos também negociando com o zagueiro argentino no mercado da bola, mas a transação, a negociação ficou bastante difícil, e eu vou te contar tudo isso aqui no Blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, os números comprovam. E também do grupo do DL, eu indico você a Gazeta de São Paulo, você acompanhar o site A Gazeta de São Paulo, é gazetasp.com.br. Você fica sabendo tudo que rola nos clubes da capital, tudo no futebol também brasileiro, enfim, e claro, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar no nosso blend de informações o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, café gourmet especial, tem as cápsulas, tem até descafeinado, tem tudo lá, tem até sorvete de café, amigo. Rei do café é sensacional. Peça o seu cafezão de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Menos o sorvete, né? Senão não vai chegar. Enfim, e você vai ter um cafezão top. Você precisa passar a tomar um café de verdade, hein? Ó, o cupom de desconto está aqui, vou deixar também o link do site também do Rei do Café, loja reidocafé.com.br. Falando do Santos, já que o Rei do Café é de Santos, eu sempre falo isso, Diário do Litoral também, o Santos continua tentando a contratação de um zagueiro argentino, Lucas Merola, zagueiro que pertence ao Huracan, tem contrato até o meio desta temporada com o clube argentino. Ele tem 27 anos, é argentino, né, o Lucas Merola, e é um atleta que já tinha negociações avançadas com o Santos, inclusive há quem diga na Vila Belmiro, né, ou dizia pelo menos que ele já estava até praticamente fechado com o Santos. Não sei o que aconteceu, se houve muita procura no mercado da bola em relação ao zagueiro, até porque o Boca Juniors também era um dos interessados aí no futebol do argentino, e aí fica a questão, por que as negociações com o Santos travaram? O Lucas Merola pediu mais, né? Ele tinha, enfim, acertado um valor com o Santos, acabou pedindo um pouco mais agora, e também o Huracan, isso já era um problema para o Santos, né? Que o Huracan não queria liberá-lo antes do fim do contrato, que é no meio do ano. Ele está afastado lá no time argentino, e eles estavam pedindo uma grana que, né, segundo, né, a avaliação dos dirigentes do Santos, não valeria a pena pagar agora já para ter o Merola de imediato. E agora o jogador também atrapalha um pouco a situação, porque pede mais grana, né? Pede mais salário, salário mais alto e luvas. Então a negociação deu um pouco uma emperrada. Não dá para dizer que melou ainda, mas ficou um pouco mais complicado. O zagueiro argentino de 27 anos tem também algumas sondagens do futebol mexicano, tem vontade de jogar por lá, e também o Boca Juniors, né? Já fez uma sondagem para tentar contratá-lo. Então o zagueiro aí, Merola, tá? Lucas Merola, que pertence ao Huracan, 27 anos, que está na mira do Santos, do futebol mexicano, até do Boca Juniors, está aí à disposição no mercado da bola, hein? Se o time estiver precisando de um zagueiro, o Merola está na parada aí, porque ainda não fechou com o Santos, não. Parecia que tinha fechado, mas não fechou, não, hein? Comenta aqui embaixo e vamos falar muito ainda dos bastidores do futebol. Hoje pela manhã eu soltei uma matéria e quero também trazer na audiência rotativa aqui nesse blend, porque ela é muito importante, até de uma maneira mais objetiva, para vocês, resumida e importante, né? A gente está ressaltando esse assunto, que é Fausto Vera no Corinthians. O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista com o Fausto Vera de reserva, que foi um absurdo. Ele que foi o melhor jogador do Corinthians na temporada passada, o melhor,
Tem o Yuri Alberto, enfim, é discutível, mas podemos colocar como um dos melhores. Aí sim tá definido, acho que o melhor foi o Cássio, né? E aí tá definido que ele foi um dos melhores em 2022. Aliás, o Corinthians pagou 8 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do Fausto Vera. Isso mostra que é um jogador, poxa, valorizado, xodó da torcida, que pode ser vendido por 20 milhões de dólares. Você põe um camarada nesse da reserva para vender o Rony depois por 3 milhões de dólares, não é inteligente de todas as formas, nem para mercado e nem para questão técnica, já que o Fausto Vera é bom marcador, sim, o Rony também deixa alguns espaços no meio, e o Fausto Vera ainda sabe sair jogando. Então eu acho que não há explicação. Fui correr atrás da notícia, né, das informações para saber porque ele é reserva hoje no Corinthians, já que no jogo treino contra o Red Bull Bragantino B, isso mesmo, né, no 6-1, ele jogou no time reserva, brilhou, se destacou, fez o gol de pênalti, mas nem por isso jogou como segundo volante, o Cantillo como primeiro no time reserva, e ele, né, quer dizer, né, continua banco do Rony, porque no time principal o meio campo foi Rony, Juliano e Michael no lugar do Renato Augusto, que ainda continua lesionado. Eu fui apurar para saber o que estava acontecendo, algumas fontes falaram, Samir, só o treinador explica, até que uma me falou que a única explicação que tem é que o Fernando Lázaro considera o Rony um jogador mais marcador, que deixa o time mais equilibrado no meio campo, que deixa o time defensivamente melhor, tá? Que tem com mais poder de marcação e mais protegido. Então, brilhante o Rony hoje, né, na cabeça do Fernando Lázaro. Ele é um jogador imprescindível no esquema do Lázaro, e o Corinthians deve voltar a atuar em 2023, pela Libertadores da América. O próximo jogo do Corinthians deve ser pela Libertadores, tem um sorteio hoje, no início de abril, com o Rony como titular. E a única coisa que explica, não há outro motivo, tá? O Fernando Lázaro considera o Rony mais importante, porque deixa o time com melhor marcação no meio campo, mais protegido. Isso está falando na visão do Fernando Lázaro, tá bom? Eu queria passar isso para vocês na audiência rotativa aqui do canal Café do Setorista. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, você, torcedor corintiano, principalmente. O Corinthians vai em busca de zagueiro no mercado da bola. Eu já quero adiantar uma coisa para vocês aqui. Até o dia 4 de abril, tá? Temos aí uma semana. Não virá ninguém para o Corinthians, tá? Não vou cravar que não deve vir ninguém, porque tudo muda no futebol a cada minuto, né? A cada dia. Isso que as pessoas têm que entender. Então eu vou dizer o seguinte, é muito difícil o Corinthians anunciar um jogador para essa janela, tá bom? Melhor assim, né? Muito difícil, tá? E o Corinthians visa reforços somente no meio do ano, quando reabre a janela no dia 3 de julho. E lá o Corinthians vai em busca de um zagueiro, porque Balbuena não deve ficar no Corinthians, eu já havia informado vocês sobre isso. O Corinthians, publicamente, na entrevista do Willian, até falou da dificuldade que é hoje comprar o Balbuena, enfim. Mas a informação que eu tenho é que o Corinthians realmente não tem interesse pelo futebol apresentado pelo jogador, o Corinthians não tem interesse nenhum em fazer um investimento no Balbuena. E aí eu acho que tá certo, porque o Balbuena é mais um jogador acima dos 30 anos, o Corinthians não pode se dar ao luxo nesse elenco de ter jogadores, não é que 30 anos ficou velho e não dá mais para jogar, é que se você reunir todos com 30, 33, 34, 35, um time com todos esses jogadores não vai render. Pô, se você tem ali somente o Renato Augusto, não precisa ser só o Renato, mas você tem o Renato, Fagner do Cássio, ou o Gil, aí você tira outro, ou tem o Fábio, enfim, mas todos juntos fica um pouco complicado. E agora o Corinthians entende que não dá, o Balbuena realmente não tem desempenhado um bom futebol, e não vale a pena investir no jogador. Ele tem contrato de empréstimo com o Corinthians, ele pertence ao Dínamo, né? E tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o dia 31 de junho desse ano. A janela reabre no dia 3 de julho. Então o Corinthians vai em busca de um zagueiro, lembrando que o Corinthians hoje tem como zagueiros, além do Balbuena, Gil e Bruno Mendes, Caetano e o Murilo. Esse último ainda não estreou. Bom lembrar que o Murilo foi um dos destaques do time reserva, tá? Tudo bem que o adversário era o Red Bull Bragantino B, mas foi um dos destaques quando atuou no time reserva na zaga, tá? O Murilo que atuou ao lado do Bruno Mendes, já que a zaga titular tinha Gil e Caetano, a zaga MPB, porque o Bruno Mendes está suspenso para a estreia da Libertadores da América, e a zaga titular do Corinthians deve ser Gil e Caetano, tá?
na estreia do Timão na Libertadores 2023. Então é isso, o Corinthians vai colocar um zagueiro na pauta. Vocês têm tanto me perguntado sobre isso, vai sim colocar um zagueiro na pauta, mas não é para agora, a não ser que apareça uma baita oportunidade de mercado, e aí o Corinthians pode avaliar, mas repito, dificilmente virá algum jogador até o dia 4 de abril. Comenta aqui embaixo o que você acha da estratégia do Coringão no mercado da bola, e vamos terminar esse vídeo falando de Roberto Firmino. Existe alguma chance do Roberto Firmino jogar no Corinthians? Eu apurei, tá? Uma informação, aliás, a informação foi do Rafael Reis no blog no UOL, e eu fui apurar no Corinthians se mudou alguma coisa em relação ao Firmino. Primeiro quero passar para vocês o que diz, né, o Rafael Reis, meu companheiro de UOL. Ele falou que o Firmino já decidiu não renovar com o Liverpool, isso a gente já tinha dado aqui, né? A maioria já sabe, e definiu a sua estratégia, tá? No mercado da bola. Ele tem 31 anos e nas últimas semanas ele definiu aí o seu plano, né? O plano do Firmino para a sequência da temporada e para a sua carreira daqui em diante, já que foram vários e vários anos, são 8 temporadas, né, jogando pelo Liverpool. E de acordo com o Rafael Reis, o Firmino até cogita voltar para o Brasil, mas é plano B voltar para o Brasil. E ele citou, né, na sua matéria que ele foi uma informação que o Corinthians e o Internacional de Porto Alegre entraram em contato com o staff do atacante para saber as condições do Firmino em jogar no futebol brasileiro. Lembrando que o Firmino é corintiano, né? Isso ajuda bastante. Falou que tem um sonho de, antes de encerrar a carreira, jogar no Corinthians, tá? Autor de 108 gols aí pelo Liverpool, né? O brasileiro que mais balançou as redes na história da Premier League. O Firmino acredita que ainda tem aí lenha para queimar no futebol europeu e por isso coloca o Brasil, tá? Como plano B. Então é o seguinte, o Brasil não está descartado, mas o Firmino só jogaria no Brasil se todas as outras possibilidades fossem descartadas e não acontecesse nenhuma proposta do futebol europeu, coisa que não vai acontecer, porque já começaram a chegar algumas ofertas. Vamos lá, Atlético de Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli, Inter de Milão e Milan, tá? São os clubes aí da prateleira, né, mais alta do futebol mundial que teriam interesse em se reforçar com o Firmino. O Firmino é outro patamar, tá acima de Diego Costa, outros centroavantes aí que, né, acabaram deixando o futebol europeu recentemente. Então, ele tem muito mercado ainda lá fora. Aqui no Corinthians eu conversei com uma fontes que inclusive já haviam me dito há um mês, né, mais ou menos, acho que há pouco mais de um mês, até 2, que o Corinthians não estava interessado no Firmino porque o Yuri Alberto e o Roger Guedes se machucam um pouco. Só que agora o Corinthians decidiu ir atrás de um centroavante no mercado que saiba fazer o pivô e seja bom na bola aérea. Eu fui saber se mudou alguma coisa e a resposta que eu recebi não foi nem sim nem que não. A resposta que eu recebi foi: em abril não vem ninguém. Até o dia 4 de abril não vem ninguém, tá? Que é nessa janela. Mas é bom lembrar que o Firmino, o contrato dele termina no meio do ano, tá bom? Então, pela resposta que eu recebi dessa fonte, que eu considero bastante, eu acredito que é o seguinte: o Corinthians dá aquela monitorada, né, bem de longe no Firmino agora. E outra, o que mudou? Mudou a eliminação no Campeonato Paulista. Lembra que eu sempre falei isso? Que muita coisa poderia mudar no Corinthians e o Corinthians levava em conta o desempenho do time no Campeonato Paulista e também o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Como foi eliminado de maneira vexatória no Campeonato Paulista, muita coisa mudou no Corinthians e fez o Corinthians pensar diferente no mercado da bola. Mas, repito, é um monitoramento bem de longe, tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, mas ela existe, tá? O que seria um monitoramento? Lá, o Corinthians fez uma consulta, né, para saber, descobriu isso daí, como o Rafael Reis já entregou aí no UOL, descobriu que o interesse dele é permanecer na Europa, que ele tem lenha para queimar lá, e tem vários clubes interessados. Então, gente, melhor não criar, tá, torcedor corintiano, expectativas, né, muitas expectativas em relação ao Firmino, porque ele tem muito mercado ainda, tá, lá na Europa, e depois da Europa ainda tem o futebol dos Estados Unidos, que também tem interesse nele, né, e também
o futebol árabe, que aí paga muito mais grana que Corinthians e o próprio Inter. Então, a situação do Firmino fica um pouco difícil para ele voltar ao futebol brasileiro. Não esqueça de deixar o likezão nesse blend, que é um sucesso sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Agradeço muito vocês pela confiança, né, e por acompanhar o meu trabalho diariamente. A gente sempre faz o melhor aqui para vocês, trazendo a verdade. A gente não tem compromisso com ninguém. Enfim, o único compromisso que a gente tem aqui é informação, tá? E ela vem de primeira, tá? O clube está começando a negociar uma situação, a gente já descobre e passa para vocês em primeira mão. Então dá o seu likezão aí, se inscreva também no clube de membros do canal Café de Setorista, que é bem legal, tá bom? E vem ficar mais perto da gente aqui, podendo participar das lives, podendo também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ter o seu nome no fim das lives. Também siga a gente lá no Quai, tá? Vídeos curtos a todo momento, me segue lá que é bem legal. E tem também o nosso novo canal que é de entrevistas, tá? Para você estar acompanhando, né? Estamos começando devagarinho, mas vem coisa grande por aí. Então se inscreva lá no Vem Tomar um Café com, tá? Que é bem legal e vem fazer parte com a gente desse novo projeto. Inscreva-se no canal quem não é inscrito e ative o sininho, porque pode vir bomba a qualquer momento, e deixa o likezão nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero vocês, torcedores corintianos. Se você que não é corintiano e quiser vir, pode vir também, né? Mas você que é torcedor corintiano, aguardo você no Café da Fiel daqui a pouco, às 18h30 hoje, tá bom? Valeu!